Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Enquanto o Instagram está informando aí vocês sobre o vídeo, sobre a live de hoje. Tenho certeza que é uma live que vai aí... Muitos líderes irão se identificar, vão entrando, pessoal. Opa! A Diane, vão chegando e já aproveitem e encaminhem essa live para os líderes, gestores de pessoas que vocês conhecem, certo? Sejam muito bem-vindos. Para também que o Instagram possa entregar para a maioria das pessoas que estão aqui comigo no meu Instagram, eu já vou pedir para que vocês possam apertar aqui no coraçãozinho e encaminhar, dar uma curtida, certo? A live de hoje, ela tá especial. Boa noite, Diane, Laísa. A live de hoje ela tá especial, que hoje a gente vai falar sobre os 3 erros que líderes cometem no início da gestão de pessoas, certo? Então, se você tá chegando, já vou pedir para você colocar o seu nome, qual o local que você tá falando. Vão entrando, sejam muito bem-vindos. Deixa eu avisar aqui. Vocês me ouvem bem? Quem está aqui comigo? Olá, Diane, você é líder? Coloquem aqui vocês quem é líder. E tá falando de Manaus, Amazonas. Sabe que eu não conheço Manaus? Já conheço alguns lugares, já dei treinamento. A Laísa é de Curitiba, a gente conversou hoje, Laísa. Seja muito bem-vinda para essa live. Luiz de Florianópolis. Tá perfeito o áudio? Ótimo, obrigada. Jamaica também, já é seguidora, tá aqui. Da onde que você fala pra gente se conhecer? E se vocês puderem encaminhar a live e colocar aí o coraçãozinho indo curtindo para que o Instagram possa realmente entregar para o maior número de pessoas, certo? Então vamos lá. Já preparem também as perguntas, que no final da live eu já vou... A Jamaica fala de Vitória, Espírito Santo. Sabem que falam que Vitória é muito parecido com Floripa. Também é outro local que eu não conheço, que eu ainda não dei treinamento. Mas diz que tem um calçadão bonito lá em Vitória. Cassiane tá entrando, também minha mentorada. Seja muito bem-vinda. Cassiane tá de férias, mas tá aqui. É isso aí. Líder atualizado não tem tempo ruim, né, Cassi? Então vamos lá. Escola Meu Sonho. É o que eu tô falando, pessoal que tá entrando. Curtam, se puderem encaminhar essa live para o maior número de pessoas, coloquem aqui o coraçãozinho, vão curtindo para que o Instagram consiga entregar. Hoje meu dia foi muito produtivo, eu tô muito feliz de conseguir abrir essa live aqui com vocês, de poder voltar também aos treinamentos presenciais. Amanhã eu já tenho um treinamento com um cliente, cada vez mais o quanto é importante a gente poder ir retomando também esse contato, olho no olho. Gente, para começar então, tema da live, 3 erros que líderes cometem, principalmente quem assume a liderança, certo? E com o passar do tempo, eles permanecem esses erros ou acabam mudando. Seja muito bem-vinda, Mari. Então vamos lá, eu já vou começar contando a minha história, tá? Para vocês verem, tentarem identificarem se na minha história vocês também cometem esse erro. Eu fui gestora muito cedo, eu tinha 24, 23 anos e a empresa cresceu muito rápido, então eu me vi sem experiência profissional, que eu digo de gestão de pessoas, assumindo aí uma equipe de 12 a 15 pessoas. E eu lembro que no início da minha carreira, como que eu fazia? Eu ia trabalhar e a gente tinha uma sala muito grande, então as pessoas ficavam, a maioria eram psicólogas, auxiliar administrativo, elas ficavam, eu lembro bem assim, em uma mesa compartilhada, tinha um corredor
em outra sala, uma mesa compartilhada. E lá no final do corredor era a minha sala. E eu lembro, todo dia eu me arrumava, fazia questão de chegar primeiro, ser a primeira a chegar. Desculpa, fazia questão de sempre estar lá de manhã, mas eu não era a primeira a chegar. O que acontecia? Eu passava pelo corredor, mais ou menos todo mundo chegava no mesmo horário e eu ia dando bom dia para quem já estava ali, enfim, e sentava na minha mesa. E ali eu ficava. Abria o computador, levava o laptop para o escritório e ali eu já começava o meu dia, olhando planilha de financeiro, olhando planilha comercial, enfim, tudo focado em tarefas. Mas o que eu imaginava? Eu tô fazendo, tô fazendo gestão de pessoas, minha porta tá aberta, as pessoas podem entrar aqui quando elas quiserem, vê se vocês vão se identificando. Eu dou um bom ambiente de trabalho para essas pessoas elas têm uma copa, elas têm conforto aqui dentro, elas têm equipamentos, enfim, bons para poder realizar o trabalho. E eu acreditava que fazer isso já era o suficiente para ser uma boa gestora, uma boa líder. E daí teve um dia que me marcou muito nesse processo de liderança. Como eu não tinha experiência, então assim, era o bom dia ali, eu me fechava, terminava, bom almoço para todo mundo, ia almoçar, depois voltava, e daí com isso eu tinha uma supervisora, ou seja, 12 pessoas, uma supervisora, eu e a minha sócia. Já era muita gente para muito cacique para pouco índio. E eu lembro que a minha supervisora, ela chegou branca um dia, entrou na minha sala, ela sempre pedia: Mari, eu posso encostar a porta? Daí eu já sabia que o assunto era mais sério. Ela encostou na porta, sentou branca. Eu lembro que eu até, quando tinha uma conversa mais séria, eu baixava assim o laptop, a tela do laptop, a gente se olhou e ela falou: Mari, a fulana não tá aceitando o que você determinou. Eu falei: como assim? Você determinou os dias de férias que ela deveria tirar. E ela disse que ela não ia aceitar tirar nesses dias porque ela já tinha uma viagem programada. Falei: como assim? Ela tem que aceitar. Como? Não, Mari, ela não tem que aceitar. Sim, ela tem que aceitar. É a gente que define as férias da equipe. Então ela falou: Mari, mas ela tá lá chorando e dizendo que não tá sendo reconhecida. E eu lembro que aquilo, gente, hoje quando eu olho, eu vejo o quanto que eu tava cega. Aquilo enfim, eu lembro que não mexeu comigo. Olha só, hoje, depois de tanto estudo, depois de me especializar, de ver realmente o que faz a gente ser um bom líder, um bom gestor, eu lembro que eu olhei pra ela e falei: olha, vai ser dessa forma. Se ela não estiver feliz, então... E foi. A supervisora saiu da sala mais branca do que ela entrou. Eu não facilitava nada. E, gente, eram poucas pessoas. Por que eu não conversei com essa pessoa? E essa pessoa, ela estava quase 2 anos ali com a gente. E ela saiu, enfim, deu uns dias, entrou a supervisora de novo e falou: Mari, a fulana pediu as contas. Eu falei: então tá. E assim, pessoal, era a rotatividade na minha equipe. E eu nunca olhava pra mim. Eu nunca apontava o dedo e queria entender assim: pô, você tá rodando tanto, o que acontece aqui dentro? Por quê? Quem era a responsabilidade de tanta rotatividade? Era minha, era só minha. O que eu quero trazer para vocês, esse é o primeiro erro, que não adianta a gente ter a melhor estrutura, eram bem remuneradas, enfim, porta aberta do escritório, se a gente não faz de fato gestão de pessoas. Esse é o primeiro erro. É a gente entrar em um novo cargo sem ter o conhecimento. O médico, ele não precisa ter o conhecimento sobre doenças para fazer um diagnóstico. Advogado não tem que ter o conhecimento para cuidar de leis, para entender de leis. Qual o conhecimento que o gestor tem que ter? Gestão e pessoas. Se gestor não entende funcionamento de pessoas, ele não entende de negócios. Mari, mas tu era uma psicóloga? Sim, eu fui uma psicóloga treinada e formada para fazer avaliação psicológica, para dizer se a pessoa tem ou não um comportamento. Mas gestão de pessoas, ela vai mais a fundo, gente. Vocês estão comigo no que eu quero dizer para vocês? Que esse é o primeiro erro, é a gente achar,
ter uma venda nos olhos, achar que entende de pessoas. De novo, advogado não tem que entender de leis. O que ele faz? Ele senta e estuda. Médico, quando ele vai dar um diagnóstico, ele não tem que entender sobre doenças. O que ele faz? Ele senta e estuda. O que o líder precisa fazer? Vamos lá, quem é que tá aqui comigo? O que o líder precisa fazer? E o que eu não fiz na época? Quem é que acompanhou a historinha até aqui? O que o líder precisa fazer? Oi, Dani, Rayane tá entrando, Moca do Drink tá entrando, Vita, Vini, Guga, vou dar um oi aí geral, a Mari, Helena, vocês estão comigo, gente? Entender de pessoas, ó. E o que a gente faz para entender de pessoas? A gente precisa estudar sobre como as pessoas funcionam numa equipe, certo? Então esse é o primeiro erro, é entrar aqui, ó, de vendas, cair de paraquedas e achar que o que te trouxe até aqui, até a promoção, é o que vai te levar daqui para frente ao sucesso, e não. Tem que estudar muito o que a Rayane falou, a gente tem que se aprofundar. Certo? O que uma enfermeira, quando ela cai de paraquedas, será que ela consegue ir lá e verificar a pressão sem ao menos entender como funciona aquela ferramenta? Não. E com a liderança é isso. A Cassiane, ela é a minha mentoranda, e eu sempre falo isso para ela tá há menos de um ano na gestão de pessoas. O que te trouxe até aqui não é o que vai te levar daqui para frente. E ela sempre, essa frase eu falei para ela e ela traz, para que realmente pense, gente, se você foi um bom vendedor até aqui, recebeu a promoção, não quer dizer que continuar as vendas vai te levar ao sucesso. Vocês estão comigo aqui? Entendendo essa linha de raciocínio? Então, quem é gestor já faz esse exercício. Pega um papel e uma caneta e anote. O que te trouxe até aqui, até a tua promoção, será o que tu precisa aprender daqui para frente para ter sucesso. E o que precisa abrir mão. Porque liderança é isso, a gente tem que desapegar. O que eu preciso desapegar que eu não tô desapegando? Ai, Mari, mas eu gostava tanto de vender, agora eu não tenho tempo para vender. Exatamente. Essa que é a diferença entre ser um vendedor e ser um gerente comercial. Se você continuar fazendo aquilo que você fazia porque você tem prazer, não vai te levar ao sucesso, porque agora você tem pessoas para fazer o que precisa ser feito. Vocês percebem que essa é a grande virada de chave e que tem muitas pessoas que não se dão conta disso. Vocês estão comigo, gente? Vão me dando aqui retorno, tem bastante gente nova entrando aí. Então é isso que eu quero que vocês pensem, que pra gente entender de negócios, a gente precisa entender de pessoas. O líder, ele não cuida do resultado. O líder, ele cuida das pessoas e são as pessoas que geram o resultado. Certo? Estão aqui comigo? É isso. Quantos por cento, se hoje eu te perguntar que você tá, não é cuidando, quando eu falo cuidar de pessoas, é gerindo as pessoas, é entendendo, facilitando. O que será que elas precisam para alcançar os resultados? É eliminando os obstáculos para que elas alcancem o mais rápido possível aquilo que elas precisam alcançar. Esse é o papel do líder. Mas se ele tá lá envolvido e muitas vezes sem tempo de dar feedback, sem tempo de orientar um time, ele não tá sendo gestor, ele não tá liderando. E é o que eu sempre falo, a equipe, a empresa paga muito caro para ter um gestor, um líder, fazendo o que um analista, um vendedor ou qualquer outra pessoa da equipe poderia estar fazendo. E, gente, e é muito comum que eu tô trazendo para vocês. Ai, Mari, acontece isso, acontece um monte. Se eu for colocar aqui 90% das pessoas que eu atendo, elas não se dão conta dessa virada de chave. Qual a virada de chave que você precisa fazer para realmente sentar na cadeira de um líder, de um gestor? Eu quero dar aqui um exemplo para vocês disso que eu tô falando. Vocês estão vendo aqui? Olha o que eu tô mostrando para vocês. Quem é que sabe o que é isso? Vamos ver se eu tenho alguém na profissão. O que é isso que eu estou mostrando? Vamos lá, vamos ver quem é que vai acertar.
Gente, o que é isso? É uma profissão, é alguém faz isso. Não tá vindo aqui pra mim. Uma cabine de avião. William, é o Will? Will, você é piloto? Algo de avião, Rayane. Isso. Isso é uma cabine de avião, certo? É um avião monomotor. Pense aí. Então vocês, como um piloto, vocês estão nessa cabine e vocês dominam essa cabine. Vocês sabem para que funciona cada botãozinho, o que funciona ali a tela, o que vocês podem fazer, que decisão que vocês vão tomar, porque vocês conhecem esse ambiente. Vocês conhecem, apesar de que eu acho que não tem pilotos aqui. Tem pilotos, se tiver algum piloto, me fala se estou falando alguma besteira, tá? Mas o pouco que eu entendo sobre piloto de avião, que eles precisam entender como que eles usam esses botões, certo? Aqui a Cássia está botando, fazer uma lista das atividades atuais, dá um bom panorama do que fazemos para entendermos o que devemos deixar de fazer e dar espaço para novas ações de liderança. Perfeito! Então tenha em mente o que eu fazia, o que eu tenho que delegar, deixar de fazer e começar a abrir espaço para novas atividades de líder. Muito bom, Cássia. Então essa é a cabine que eu domino. De repente esse piloto, ele recebeu uma promoção, certo? Agora ele vai sair de um avião monomotor e ele vai assumir um novo avião. Deixa eu parar de compartilhar e vou trazer o novo avião que ele vai assumir. É esse. Esse é um novo avião. Ele saiu de um monomotor e foi para um Boeing. Ele senta nesse avião e agora ele tem... Antes ele tinha umas 3, 4 pessoas para fazer aí a rota para voar. Agora ele tem aí umas 30 pessoas para fazer essa rota, levar de um lugar para outro. Só que ele não consegue decolar. Por quê? Cadê o botão que tinha lá no monomotor? Vocês estão comigo aqui na analogia que eu estou fazendo para vocês entenderem? A tendência é que a gente vai buscar o que a gente sabia fazer. Só que agora vocês estão, quem assumiu a liderança, vocês estão num Boeing. A oportunidade está aí de fazer decolar um grande avião. Só que... Opa, deixa eu só ver, desculpa, gente. Vocês estão com uma grande oportunidade de fazer decolar um grande avião, só que vocês podem estar cometendo o primeiro erro de não ter o conhecimento, a informação de como que a gente faz decolar, certo? Seja bem-vindo, Rafa, Laís. E a gente começa a entrar no segundo erro, gente. Quando o ser humano ele se depara com uma situação nova, como agora, recebeu a promoção, quantos que caem de paraquedas na nova promoção? De um dia para a noite viram gestores. E às vezes não é, eu não digo que é maldade da empresa, mas diz assim, vai lá, parabéns, você recebeu uma promoção, agora você é líder dessa equipe, tem 5 pessoas para você liderar. Do dia para a noite você cai de paraquedas, tem uma mesa nova, vai ter as reuniões de líderes, você tem o que mais, gente? Quando acaba de assumir, você tem lá as pessoas agora que você pode delegar as tarefas. E agora, como que eu faço decolar esse Boeing? Não sei, nunca estive aqui, não sei para que funciona o botão de feedback. Lá tem um botãozinho do feedback do Boeing. E agora, o que eu faço? E quando a gente cai em situações, deixa eu só tirar aqui, gente, para o pessoal me ver, isso. E quando a gente cai em situações desconhecidas, qual é a tendência do ser humano? Cair de paraquedas numa situação que eu não conheço, não tenho a informação, eu entro no segundo erro. Qual será que é o segundo erro aqui? Vem comigo, gente. Eu tô no desconhecido. O segundo erro é continuar fazendo aquilo que eu fazia. Por quê? Porque o desconhecido causa o quê? Qual é a emoção que vem quando a gente tá no desconhecido? Medo.
Eu sinto medo porque eu não sei decolar esse Boeing. Eu não sei tirar esse avião do chão. Então me dá medo. E quando o ser humano ele tá movido, vem a emoção medo, qual é a razão de existir do medo? O medo ele existe ou pra gente fugir de algo que nos amedronta. Insegurança. Medo, insegurança, fuga ou luta. O medo vem é a emoção de sobrevivência. Ou eu fujo porque eu estou me sentindo ameaçado naquela situação, ou eu paraliso, eu não consigo. Eu tento lutar, tá? Então, esse é o segundo erro para vocês anotarem aí. O líder, ele entra nessa situação de medo, fuga ou luta, e muitas vezes ele acaba fazendo aquilo que tá na zona de conforto para ele se sentir confortável emocionalmente, evita dar feedbacks, evita fazer conversas difíceis. Por quê? Primeiro porque eu tô no primeiro erro, eu nem sei como fazer. E o segundo vem a emoção, eu sinto medo. E agora? Se eu começar a dar feedbacks errados, será que a minha equipe não vai virar as costas? Será que eu vou ser desaprovado pelas pessoas do meu time? Então, o segundo erro, o líder, ele começa a querer fazer tudo sozinho, a salvar a equipe, a salvar a área, a salvar o mundo, e ele começa a ficar extremamente sobrecarregado, porque daí não sabe delegar, não aprendeu como que eu delego, como é que eu engajo uma equipe, como que eu faço que mais, pessoal? Vamos botando aí. As conversas difíceis. Eu não aprendi, eu fujo dessas situações e deixo de fazer. E daí eu tenho um líder que tá ali às vezes acuado e uma equipe perdida, sem liderança. E daí os resultados da área começam o quê? A despencar. Quando os resultados começam a despencar, a gente entra num novo ciclo. Opa, líder desesperado, eu não vou delegar, deixa que eu faço. Uma equipe ali que tá solta, sem desafios. E a gente começa a ter rotatividades, vários sintomas, baixos resultados, rotatividades, líder sobrecarregado, burnout, o líder ele entra em estresse, tudo isso por causa do primeiro erro, porque o líder não sabe. O líder se sente perdido. Hoje eu coloquei uma enquete aqui, quem é que tá comigo no Instagram, eu perguntei, você se sente perdido na liderança? 100% diz que sim, porque não sabe. Imagina um advogado que vai lá para um tribunal e não estudou, não sabe sobre leis. Eu tô aqui de uma maneira bem leiga, porque eu vi que o Ulisses entrou aqui, né, Ulisses, que é o advogado que tá aqui. Então, se eu, Mari, que sou psicóloga, caio de paraquedas num tribunal, enfim, para fazer um papel de advogado, eu não vou saber fazer. Não adianta. E liderança é isso. O que a gente deveria aprender na faculdade, tanto de direito, medicina, eu acredito que todas as faculdades deveriam ensinar como liderar. Qual a faculdade que ensinou? Você aprendeu a liderar na faculdade ou no curso técnico? Enfim, me diz, sim ou não? Coloca aqui pra mim. Vão colocando aqui, gente, pra gente conversando. Você aprendeu a liderar? Sim ou não? Não, Will. Quem mais? Que hoje, gestor de pessoas, a Laísa, eu não sei se é a Laísa, diz que não aprendeu a liderar. Quem mais? Vão colocando aqui, vão ficando aqui comigo, tá? Pra gente falar do terceiro erro. A Cassiane não aprendeu a liderar. A Mari botou um não bem grande, dizendo que não aprendeu. Olha só, gente. A Cássia, minha mentorada, tá aprendendo comigo. A Jamaica não aprendeu. Então, assim, hoje, graças a Deus que a gente tem acesso a essas informações, só que ainda elas não são suficientes. Por quê? Porque as informações são picadas. A gente precisa, como um líder, como qualquer outra profissão, a gente precisa de um método para entender como que a gente lidera. Porque o que é liderança? É o que você faz todos os dias, são pequenas ações, atitudes que te fazem ser um líder. A Rafa tá aqui também dizendo que tô aprendendo sempre, a Rafa é minha aluna lá no Lideração. O Vini tá dizendo que não. Então, infelizmente, ainda é uma falha e todos os dias a gente tem pessoas sendo promovidas,
pessoas que se sentem perdidas, que têm medo, que têm insegurança, que evitam conversas difíceis porque não sabem, não aprenderam a fazer. E que a gente possa olhar também para os nossos gestores e ter compaixão no sentido assim, eles aprenderam de uma forma também que as pessoas foram aprendendo com exemplos e muitas vezes não foram exemplos positivos. Vocês estão comigo? E a gente precisa também começar a entender o que a gente deve e não deve fazer na liderança. Então vamos lá, o terceiro erro. Qual que vocês acham que é o terceiro erro que a maioria dos líderes fazem? Ó, eu tô aprendendo agora que virei líder de uma equipe de 20 pessoas. É um Boeing gigante que você tá tentando decolar. 20 pessoas. 20 vidas diferentes que trabalham de formas diferentes. É um desafio? Certo? Estão comigo aí, gente? Vou falar do terceiro erro, o que eu passei para vocês verem, entenderem também o que a gente tem que prestar atenção, tá? Eu lembro que daí durante todo esse processo que eu tava contando para vocês, essa história de ser uma líder de controle, de determinar, de não ter aprendido, então eu ficava muito fazendo na intuição, vamos ver se vai dar certo, se vai dar errado. E assim foi, durante muitos anos gastando energia, gastando minha saúde, meu tempo com a minha família. Por quê? Porque eu não tinha nada mastigado, não tinha estudado sobre isso. Até começar a ser especialista em liderança, mas até então eu tinha uma equipe. E eu digo que eu aprendi a liderar na dor, né? E muitas vezes sobrecarregada, centralizando as tarefas, não delegando e querendo dar conta de tudo. Perdi saúde, perdi tempo de qualidade com os meus filhos. E o terceiro erro foi, eu pensei assim, gente, então tá, eu aprendi então que a gente tem que ter uma equipe de alta performance. O Will disse que depois eu vejo no seu Instagram, vai ficar gravado aqui. Eu aprendi então que eu tenho que ter uma equipe de alta performance, eu vou contratar pessoas de alta performance. E esse foi um erro. Por quê? Porque eu não estava preparada para gerir uma equipe de alta performance. Certo? Então a gente tem que ver também qual é o nível que a gente tá quando a gente vai buscar essas pessoas no mercado. Daí dizer assim, Mari, mas é melhor empurrar, é melhor frear do que empurrar. E eu contratei uma pessoa que ela me tirou totalmente da zona de conforto. Eu fui atrás e realmente eu lembro que no primeiro dia ou primeira semana, enfim, eu tava ali passando as coisas pra ela e tal. E ela falou assim, e aí, Mari, pra onde a gente vai? Quais são as minhas metas? Eu lembro que eu engoli seco aqui. Assim, meu Deus, quais são as metas? Quais são os indicadores? Eu só sabia falar de tarefas. Eu só sabia fazer a gestão. Você faz isso hoje, essa semana você me entrega isso. Eu não sabia gerir uma pessoa que estava me pedindo ali. Eu não tinha essa musculatura ainda. Eu não tinha indicadores, eu não tinha direito. Indicadores de cliente é uma coisa, indicadores de processos internos, de metas, que são serviços e não são produtos, é outra, completamente diferente. E ela me tirou, ela me falou assim, tá, Mari, se tu não tem onde tu deseja estar, o que tu espera de mim? Se alguém hoje faz essa pergunta para vocês, onde vocês desejam estar, se alguém da equipe, o que eles podem esperar de vocês? O que vocês esperam dele? O que vocês responderiam de pronto? O que vocês responderiam? Isso é gerir pessoas de alta performance. Então não adianta a gente muitas vezes apontar, porque eu preciso de um time bom, eu preciso de um time que performe, eu preciso que as pessoas me entreguem, se a gente não está preparado para gerir essas pessoas, as expectativas que elas têm com relação a gente. Será que a gente atende isso? Por isso que começa também, tem muitos líderes que não estão preparados, fazem a seleção no mercado e perdem talentos. Tudo por conta do primeiro erro e do segundo erro. Então, ficar com os olhos vendados, não ter a informação.
O segundo erro é, como eu estava falando para vocês, tentar fazer tudo sozinho, não pedir ajuda, ter medo, ficar nessa questão do medo de se sentir sozinho, da insegurança. E o terceiro erro é contratar pessoas no qual vocês não estão prontos para gerir pessoas de alta performance, que vão cobrar sim, que vão cobrar metas, indicadores, que vão te esticar, certo? Gente, quanta gente legal aí entrando, muita gente nova aqui. Então eu queria perguntar para vocês, olhando para esses 3 erros, o que que fica para vocês hoje, do que a gente conversou até aqui? 3 erros que aumentam sim a nossa sensação de se sentir perdidos. E agora, eu tô perdido na liderança, eu não sei para onde eu vou, sair de um monomotor, cair num Boeing, tenho que decolar, eu tenho um baita avião, só que eu não consigo tirar ele do chão. Porque o que te trouxe até aqui na tua promoção não é o que vai te levar daqui para frente ao sucesso. A gente precisa fazer essa virada de chave, entender de pessoas. Muitos fazem o quê? Ah, não, agora eu virei líder, eu vou fazer uma pós em finanças, porque eu estou na área financeira. Eu vou fazer uma pós para entender sobre marketing. Eu vou fazer uma pós para entender sobre, o que mais aí? Comercial. O que você precisa de entender é sobre pessoas. Como que você vai fazer com que eles façam o que precisa ser feito. Vê se vocês têm alguma pergunta, gente. A gente tá chegando ao final da live. Fiquem aqui comigo. Tem alguma pergunta? Então, de novo, pessoal, tenham isso com vocês, que são as pessoas que trazem resultados. E se vocês não entendem de pessoas, vocês não entendem de negócios. A gente precisa começar a olhar para isso e buscar. Opa, pedidos. Tem gente pedindo para participar aqui. Vamos ver. Vamos colocar aqui uma pergunta aí pra gente conversar. Não quer? Alguém quer entrar aqui na live comigo pra gente? De repente eu faço uma mentoria aqui ao vivo com vocês. Feedback na hora. Feedback a gente precisa sim entender sobre as emoções, não adianta dar feedback no impulso, tá? Ambiente, feedback tem que entender de emoções e principalmente tu tem que ter uma técnica correta. Nada de técnica de sanduíche, feedback sanduíche. Não, isso daí é coisa do passado. Os meus alunos sabem o quanto que eu falo dessa técnica. Para quem não sabe, o que é a técnica do sanduíche? Você precisa falar algo. Tá mudo? Vocês estão me ouvindo? Oi? Vocês estão me ouvindo? Gente, vão me dando aqui um retorno. Tá mudo ou não? Então, o que é a técnica do sanduíche? Vocês estão lá. Eu acho que tá com um pouquinho de delay. Técnica do sanduíche. Estou ouvindo, eu estou no técnica do sanduíche. Então, assim, durante muitos anos, se tu vem da administração, enfim, falavam assim, se você quiser dar um feedback para o teu par, um feedback para alguém da tua equipe, alguém que trabalha na tua área, o que você precisa fazer? Faz assim, começa falando muito bem, um elogio para essa pessoa. Depois você fala algo que essa pessoa não fez que não tá legal. E no final você termina com um elogio. Durante muito tempo as pessoas ficaram fazendo essas técnicas do sanduíche, entenderam? Só que por que ela não é eficaz? Porque quem recebe não entende de fato o que a pessoa quer. Uma hora tá me elogiando, outra hora tá criticando, uma hora tá me elogiando. O que a pessoa quer? O que o líder quer de mim? Então eu desenvolvi uma técnica depois de tantos anos, que é uma técnica validada. Um nomezinho para o líder não esquecer, que é a técnica do Fazenico, que tu tem 4 etapas para realmente mudar o comportamento e a pessoa que ouve, ela entende o porquê que ela precisa mudar aquele comportamento, tá? Então é isso, você precisa estar preparado com uma técnica, porque fazer feedback, sanduíche, falar por falar, tu tá perdendo o teu tempo e o tempo do teu liderado, tá? Como fazer com
como fazer com colegas que não aceitam cobranças? De novo, técnica do Fazenico. 4 passos, tá? Já vou falar então os 2 passos, quem tá até comigo até esse momento na live. Primeiro, tu tem que falar sobre fatos. Quando tu chega falando, julgando a pessoa, você não leva essa pessoa. Essa pessoa ela não para pensar sobre. Por quê? Quando a gente está diante de um julgamento, a nossa tendência é: opa, como assim? Vou dar um exemplo. Eu quero dar um feedback para alguém que está chegando sempre atrasado nas reuniões da equipe, certo? Não gostei desse comportamento, eu quero que a pessoa mude esse comportamento. Fazenico, qual que é o primeiro fale? É o fato. Você tem que falar do fato. Então, quando você chega para essa pessoa e fala assim: olha, Maria, eu vi que nas 3 últimas reuniões você chegou 20 minutos depois do combinado. É um fato. Eu não estou chamando a Maria de irresponsável. É diferente de eu chegar e dizer: olha, Maria, eu preciso que você seja mais comprometido nas reuniões. Vocês percebem o quanto que eu sou cirúrgica quando eu uso o fato? A Maria está entendendo do que eu estou querendo falar. Essa é a clareza de um feedback bem construído. Quando eu não tenho um feedback bem construído, que eu já começo julgando: olha, Maria, eu preciso que você seja comprometida nas reuniões. Eu não estou sentindo comprometimento. Você é uma pessoa tão boa nos projetos. O que eu quero? Será que a Maria vai mudar o comportamento? Faz sentido para vocês que eu estou falando? Opa, opa. Certo? O segundo passo, eu vou dar 2 passos então do Fazenico, para vocês lembrarem. Tudo começa pela comunicação, gente. Tudo, tudo. Eu sei que tem médicos aqui, a Ana é médica, a Paty é bióloga, enfim, tem advogados. E isso serve para a vida. Independente de qual área que vocês estejam, vocês lidam com pessoas. Até a Paty, que é bióloga que está aqui, né, Paty, que cuida lá dos ninhos, enfim, dos passarinhos, em algum momento dos projetos ela está discutindo esses projetos com pessoas. Entendem onde que eu quero chegar com vocês? Que liderança faz parte da vida de qualquer um. Você pode ser um líder a partir da tua comunicação. Então vamos lá. O segundo passo do feedback. Fazenico, fato. E o C, qual é? É o sentimento. Mari, sentimento, como assim? A gente aprendeu que no ambiente de trabalho a gente não fala sobre sentimentos. Isso, ó, pós-pandemia, lá na época de... Gente, a partir de agora a gente precisa se conectar com as pessoas mais do que nunca. Então, vou continuar aqui o feedback. Sigam comigo, tá? Então, Maria, nas 3 últimas reuniões eu percebi que você chegou 20 minutos depois do combinado. Quando você faz essa atitude, eu me sinto extremamente desrespeitada. Vocês perceberam que eu não falei que ela é irresponsável? É diferente de eu falar assim: Maria, você precisa ser mais responsável com as reuniões. Você é tão boa no projeto. Você tem que ver que você tem que... Ah, não. Daí, quando eu falo assim, você faz eu me sentir muito desrespeitada. Então, quando eu digo que o outro faz eu me sentir, eu tô colocando a responsabilidade no outro. Feedback não é um feedback eficaz. Vocês estão comigo entendendo? Então, quando eu coloco o fato e mostro, eu me sinto assim, a tendência é que a pessoa, opa, ela perceba o impacto que ela está causando por aquela atitude. Muitas vezes o outro nem prestou atenção, nem se deu conta de que ele está causando aquele sentimento, mas quando a gente fala com técnica, tudo é possível. Qualquer comportamento é possível a gente colocar na técnica do Fazenico, certo? Então, para quem me perguntou aqui sobre, deixa eu voltar aqui, como fazer com que colegas que não aceitam cobranças, coloca na técnica do Fazenico. Como que eles se comportam? Qual é o fato? Que sentimento que gera em você? E tem mais 2 passos, tá? A Ana colocou, mesmo a gente não ocupando um cargo de liderança, exatamente.
A liderança já foi cientificamente validada, comprovada, de que, na realidade, pesquisadores lá da Universidade de College, lá em Londres, eles descobriram, gente, o DNA da liderança. Olha que interessante isso. O que quer dizer? Que crianças que têm o DNA da liderança, quando estimuladas pelo ambiente, elas já mostram a liderança da equipe lá na escolinha, né? Nossa, aquela criança que inventa moda, que influencia os amigos, possivelmente ela já tem um DNA da liderança, isso já foi comprovado. Ah, Mari, então só pode ser líder quem tem um DNA? Não. E o melhor ainda, essa pesquisa, eles encerraram a pesquisa, a conclusão, quer dizer, dessa pesquisa, lá da universidade, foi que quem tem o DNA e é estimulado pelo ambiente voa, tem as técnicas, voa. Mas quem não tem o DNA e busca informações, busca se formar como líder, vai ser tão bom quanto. É isso, gente. É possível. Que bom que vocês estão aqui comigo numa terça-feira, 7h pouco da noite aí. Eu espero ter contribuído aí mostrando os 3 erros que a gente comete quando a gente assume aí cargos e tem líderes ainda cometendo por falta de informação. E eu agradeço vocês. Aqui, ó, desapego Claudinha. Sim, percebo aqui no condomínio, minha filha tem uma amiguinha que é líder data, viu? E é isso que eu falo, quando a gente consegue identificar nos nossos filhos o quanto antes e o ambiente estimula, a gente tem as técnicas para liderar, essas crianças voam, adolescentes, e a gente que está aqui também, tá? Então, primeiro erro, falta de informações, tirem as vendas, busquem informação, o que te trouxe até aqui não é o que vai te levar daqui para frente, não é o que vai te levar aos resultados. Segundo erro é a gente paralisar diante das emoções do medo. O medo, ele paralisa, é luta e fuga, é uma emoção de sobrevivência. E quando a gente está com medo, enquanto gestor, a gente vai buscar fazer aquilo que a gente fazia antes. E o que nos desafia, muitas vezes, a gente não vai se abrir para o desafio. O que nos desafia é o que nos faz crescer. Então, a gente tem que ter muita consciência disso. E o terceiro erro é não entender sobre equipes de alta performance. Quando a gente contrata pessoas de alta performance, elas vão exigir ainda mais da gente, tá? Senão a gente perde talentos. Gente, é isso. Muito obrigada para quem ficou aqui comigo. A gente ficou aí quase 1 hora nessa live. E muito obrigada. A live vai ficar salva aqui no meu Instagram. E continuem aqui participando ali nos stories, colocando as dúvidas de vocês. Para mim é muito importante. Tá certo? Uma boa noite, obrigada. E quinta-feira tem aula ao vivo no YouTube. E semana que vem tem mais live por aqui. Tá bom? Obrigada, Paty. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada. Obrigada aqui. Obrigada, pessoal. Tô aqui lendo vocês. Muito bom tê-los aqui comigo, tá? Realmente, quando a gente prepara uma live, eu aqui do outro lado foi de corpo e alma para me doar para vocês.